Olá, meu amigo e amiga. Como dizem religiosos espalhados por todas as partes do mundo, aleluia! Hoje algo muito interessante irá acontecer na área de comunicação do governo Lula, que representa muitas coisas importantes aqui no nosso país. O presidente da República fará um pronunciamento em rede nacional às 8h30 da noite, antes do Jornal Nacional, falando sobre os últimos acontecimentos aqui no nosso país, com especial destaque ao ataque que o governo norte-americano está fazendo à nossa soberania nacional. Muitas coisas ali serão pontuadas, eu não tenho aqui o conteúdo, mas dá para a gente fazer aqui algumas projeções do que isso significa em termos de uma mudança na comunicação do governo que está só começando. Isso vai refletir certamente em índices de aprovação, entendimento da sociedade e muitas coisas estão acontecendo. E nós estamos vivendo aqui no Brasil um momento de pautas muito positivas, como eu sempre disse aqui para vocês. Na medida que a Orcrim do inelegível fosse caminhando para Papuda, Bangu ou outra instituição prisional congênere, mais nós teríamos espaço para discutir as questões relacionadas à nossa realidade concreta. Os insanos estão desesperados e o insano mor da nação está aí dando chilique por todos os lados, depois de um silêncio, depois de um recuo, né, aparente que ele fez. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer cenas muito interessantes, porque um traidorzinho de quinta categoria foi descoberto nos Estados Unidos, vejam só, que apareceu no Jornal Nacional, e ele é filhote do inelegível. Bom, antes de entrar nos temas, quero convidar você que chegou agora no nosso portal ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes, tá legal? Vamos aqui aos temas. Bom, começando aqui com notícias muito rápidas. Lula grava pronunciamento em rede nacional sobre tarifaço. É a notícia, então, isso representa, gente, uma mudança, porque quantas coisas já passaram e o presidente da República não veio a público. Então, isso pode ser o começo de algumas mudanças mais importantes e permanentes. Esperamos que sim, nós continuaremos aqui a fazer as nossas observações e críticas, né? Lula compra mais uma briga com o Congresso e veta aumento do número de deputados federais. Gente, era uma medida necessária que o presidente tinha que se apresentar. Aliás, só essa medida mereceria um esclarecimento da sociedade por que o presidente da República está vetando o aumento do número de deputados. É uma coisa que a sociedade toda está contra, e o presidente, enfim, vetou. O veto pode ser derrubado? Até pode ser derrubado pelo Congresso Nacional, mas isso vai colocar no colo do Congresso Nacional a pecha do que a maior parte dos congressistas são. Vendilhões da nação, vendilhões da pátria. Bom, e pessoas estão atuando contra a nossa democracia, né? Bom, Lula assina decreto que pode reduzir custo de frete de cargas em até 15%, ou seja, favorecendo a navegação de cabotagem, né? Navegação no litoral do nosso país. Nosso país, com o litoral do tamanho que tem que explorar mais, né? Notícia aqui de alguns jornais, o caderno do G1. Vampetaço versus tarifaço. Entenda a trend brasileira que enche redes de Trump e seus apoiadores com fotos do jogador. Aí brincaram, né? Tem uma foto antiga do jogador Vampeta e o órgão sexual dele ali é escondido, mas todo mundo está dizendo nessas publicações. Trump, você tem que conhecer o Pix do Vampeta, né? Enfim. E aí o seguinte, perguntado por que ele está fazendo essas ações contra o Brasil, a pergunta feita a Donald Trump, ele falou, estou fazendo porque eu posso. Pronto, acabou. Ou seja, é o reizinho do planeta, né? Por isso que algumas pessoas levantam a hipótese da sanidade mental dessa criatura não está no seu juízo perfeito. Logo ele que atacou tanto o Joe Biden, né? Só que o distúrbio psiquiátrico dessa criatura é para o mal, né? E aí complica. Bom, em meio a essas situações que estão acontecendo, até os veículos de comunicação que são conservadores, sempre atendem interesses transnacionais, estão preocupados com os efeitos aqui no grande empresariado que existe no nosso país, porque o grande empresariado ele percebeu que os interesses dos Estados Unidos se sobrepõem aos interesses nacionais, portanto, os interesses de quem tem coisas aqui no Brasil. E aí ele já começa a perceber que o negócio é defender os nossos interesses aqui. Não pelo amor à pátria especificamente, mas por amor à sobrevivência desses grupos, né? E o Jornal Nacional
mais uma vez enfatizou a palavra chantagem em relação ao comportamento de Donald Trump. Acompanhe. Boa noite. Boa noite. O STF mantém o decreto do governo que aumenta o IOF. Mas revoga a cobrança sobre o adiantamento que bancos fazem para o comércio varejista. A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi por falta de acordo entre o governo e o Congresso. Aliás, essa foi uma notícia também muito boa, né? O ministro Alexandre de Moraes ter dado ganho de causa ao governo para que faça um aumento na taxação do IOF, mas para setores que estão no topo da pirâmide da economia aqui no nosso país. Continua a abertura do jornal. Dois poderes se unem contra a chantagem de Donald Trump. Os presidentes da Câmara e do Senado divulgam mensagem em defesa da soberania nacional. O Brasil envia uma nova carta ao governo americano em que fala em negociar e cobra resposta a uma mensagem enviada em maio. Os Estados Unidos afirmam agora que o PIX prejudica meios eletrônicos de pagamentos de gigantes americanas de tecnologia. E Trump repete que impôs ao Brasil tarifas maiores do que aos outros países em reação ao julgamento de Jair Bolsonaro. Gente, essa chamada do Jornal Nacional de ontem não foi nada agradável para a direita e para a extrema-direita, né? Mas vieram mais abordagens aqui interessantes. Vamos lá, essa aqui. Sobre os produtos brasileiros e defendeu Bolsonaro do que chamou de caça às bruxas, Eduardo publicou um vídeo defendendo... Esse é o vídeo que expõe o traidor nacional, o traidor da pátria e o traidor de setores que apoiaram e estavam apoiando até então a figura de Bolsonaro. E nessa fala aqui ele sugere, né? Empresários brasileiros, larguem o Brasil, venham todos para os Estados Unidos, porque aqui é molezinha, aqui sim que é a pátria dos negócios, né? Vocês aí são trouxas de estarem no Brasil. Acompanhem. Tendo a medida e convidando empresários a se mudarem para lá. Se você, empresário brasileiro, quiser investir nos Estados Unidos, em semanas, tá? Não vai ter preconceito, não. É só vir para cá que em semanas a gente coloca o seu processo. Quer dizer, o governo americano não precisa nem ter ministro de relações exteriores, ministro para fazer negócios, não precisa nem estar botando muita grana em corruptos. Basta ter o Dudu Bananinha. Ele é um ótimo garoto propaganda, né, do governo americano. Adiante. Então, realmente é um convite tentador. Então, esse tapa com luva de pelica aqui no Brasil. O senador Randolph Rodrigues... E aí é o seguinte, o Randolph, outros parlamentares, criticando aqui a fala da criatura, né? Mas teve mais coisa interessante aí que revela o flagrante dos traidores da pátria atuando contra o Brasil. Vamos lá. E ontem, o governo americano começou uma investigação sobre práticas comerciais do Brasil. O comunicado de abertura do inquérito faz críticas até ao PIX. Olha, gente, eu vou abordar isso uma com lista vocês. de políticas e atividades. Eu vou abordar isso com vocês no nosso encontro mais tarde, com algumas informações adicionais, porque esse ataque ao PIX, ele tem a ver com a propaganda que o senhor Nicolas Ferreira fez contra o PIX, né? Porque aqueles vídeos que rodaram em mais de 300 milhões de visualizações, é óbvio que isso teve um impulsionamento da empresa do senhor Zuckerberg, que é interessado em uma plataforma de fazer pagamentos instantâneos também. Então, destruir a credibilidade do PIX fazia parte de uma estratégia do Zuckerberg que está ficando agora mais evidente com essa taxação, com esse questionamento ao PIX aqui no nosso país, né? Bom, deu um barulhinho aqui, gente. Bom, então, mais tarde eu vou comentar com vocês, porque é muito estranho o Nicolas ter tido tantas visualizações e agora a gente está vendo, né? Por que existiu esse impulsionamento. Mas aí veio a matéria que aconteceu meio ao acaso, porque a setorista da Rede Globo de televisão, lá nos Estados Unidos, se deparou com o Dudu Bananinha mendigando lá algum tipo de reunião para atuar contra os interesses nacionais. E a matéria foi muito elucidativa em relação a esse traidor da pátria flagrado ali nessa missão de destruir o nosso país. Hoje à tarde, a correspondente Raquel Crahenbull encontrou o deputado licenciado do PL, Eduardo Bolsonaro, perto da Casa Branca, em Washington. Eduardo disse que estava lá a convite de autoridades americanas para uma atualização sobre as reações no Brasil às tarifas. O deputado licenciado... Então foi, além de tudo, espião, né?
traidor espião. Foi lá informar para as autoridades americanas, olha, você está no Brasil, está indo assim, ó, talvez tenha dado até sugestões, né? Apertem mais aqui, né? Vamos lá. O voltou a defender a taxação de 50% de produtos brasileiros. Relacionou a sobretaxa de Trump a decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Vocês não escutaram mal, tá? Dudu Bananinha, ele reforçou o pedido, quer dizer, a orientação que os americanos estão dando para se taxar os produtos brasileiros em 50%. Esse é o papel assim, bem nítido desse traidor da pátria. Do Supremo, e manifestou opinião pessoal sobre uma possível aplicação de outras sanções de Donald Trump contra o Brasil. Ele chamou essas medidas de alavancas. Eu não falo em nome de nenhuma autoridade, mas, desse jeito, muito provavelmente o Trump também vai apertar outras alavancas para responder ao Brasil. Que outras alavancas seriam essas? O que você está ouvindo por aqui? Fica à disposição dele, né? Você tem... Detalhe da gravatinha vermelha, tá? Em homenagem a Trump, a bandeira norte-americana, né? Magnitsky, você tem IEPA, você tem congelamento de bens, você tem cancelamento de vistos. Se você olhar, por exemplo, o que o Brasil fez com o que os Estados Unidos, né, acabou fazendo com relação à Rússia, são várias outras medidas, mas sempre no sentido de restringir o acesso ao mercado bancário, ao mercado consumidor norte-americano, ao sistema financeiro global, enfim. O que vai ser, ninguém sabe, porque agora está tudo dependendo, tudo está na mão do Trump, né? Ele puxou para si esse problema. A Quest Consultoria... E aí vem pesquisas aí que já começam a testar que uma boa parcela do povo brasileiro está despertando para o que está acontecendo aqui no Brasil. Governo Trump discute sanções a Gonê por pedir prisão de Bolsonaro. Gente, olha só, isso está fazendo que muitas pessoas despertem do que está acontecendo, de como o Brasil está sendo tratado. O Brasil está sendo colocado no plano geopolítico como uma colônia que sempre esteve ligada de uma forma não perceptível para uma parte das pessoas, mas que agora fica mais evidente diante de todos os interesses que eles têm aqui no nosso país, como um país estratégico. E isso vai certamente motivar muitas percepções críticas do que representa um país ser soberano, nós termos a nossa independência, temos a nossa autodeterminação. E isso é muito positivo por um processo de politização do povo brasileiro, né? Que anda tão distraído nesses últimos tempos com esses insanos aí que arrastaram as atenções do povo brasileiro para pautas fantasmagóricas, enquanto os problemas reais eles eram escondidos. Mas agora está tudo vindo à tona. Então, vamos ver. Hoje à noite aí temos pronunciamento do presidente da República e antes disso, às 17h40, estou de volta aqui com vocês. Tá legal? Espero vocês. Um grande abraço. Tchau.